Então, essa semana eu conversei com o Cristiano, que é lá da quadrilha Arraiá Chapéu do Vovô. Ele me falou que aqui em Goiânia existem vários grupos de quadrilha, inclusive tem uma federação que une todos esses grupos para dar mais força a esse movimento. E agora a gente está aqui com o Tiago, que é o presidente dessa federação e vai contar um pouquinho como que funciona esse movimento aqui em Goiás. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, primeiramente agradecer o convite da TV UFG, pelo reconhecimento, pelo carinho, pelo movimento junino no estado de Goiás. É um movimento que hoje é reconhecidamente como o maior movimento cultural do Brasil, ultrapassando as escolas de samba do Rio de Janeiro. O Ministério do Turismo e da Cultura reconheceu a gente como a maior manifestação cultural do Brasil. Então a gente só tem a agradecer pelo carinho e pelo reconhecimento. Foi até interessante você falar aí sobre fazer essa comparação do movimento junino com as escolas de samba, porque a impressão que eu tenho aqui em Goiânia, por exemplo, é justamente essa, né? Vocês têm uma organização e uma série de atividades que acontecem durante todo o ano, não só no mês de junho, né? Exatamente. Hoje a FECOAJUG, a Federação das Quadrilhas Juninas do Estado de Goiás, é a federação considerada a mais organizada do Brasil. Então a gente discute regulamento, discute estatuto, discute regimento interno, e a questão dos subsídios que as quadrilhas precisam para sobreviver. Mas o mais importante, o foco mais importante da federação é alguns objetivos que a gente tinha em mente, como o retorno do Arraiá do Cerrado. Ficou 19 anos sem ter o Arraiá do Cerrado, depois de 19 anos a gente retornou, já vai acontecer pelo 5º ano seguido, o Arraiá do Cerrado. E outra coisa é a questão das leis de incentivo, do subsídio do poder público, que a gente conseguiu muita coisa. Ano passado a gente aprovou um edital de mais de R$200 mil direto para as quadrilhas, via federação no poder público do município. Mas ainda tem muito a se conquistar pela federação, os grupos do interior necessitam muito ainda do apoio da nossa federação. E, Tiago, me fala um pouco sobre como Goiás é visto fora, principalmente no concurso nacional que você acabou de citar, uma vez que inicialmente a impressão que a gente tem de Goiás é de que é uma terra de sertanejo, né? Exatamente. E essa acaba que é uma cultura que está mais relacionada com o norte. Isso, quando se fala de cultura junina, todo mundo remete ao Nordeste, o berço da cultura junina, as quadrilhas estilizadas, as quadrilhas modernas, a referência nossa é o Nordeste. Até porque quando os europeus chegaram pelo Nordeste, então desembarcou aquela cultura ali, aquela cultura se popularizou, virou uma cultura de massa, por isso que a gente tem aquelas quadrilhas caipiras tradicionais, porque conforme foi tendo as entradas no Brasil, pela colonização, isso foi se popularizando, tomando o gosto da população caipira, da população camponesa, e nasceu então a questão quadrilha. Pra o meu amor encontrar, e quando beijei teu rosto, a lua veio nos admirar. É que era São João, e mais atento a mocidade, junto à chama da fogueira. Hoje Goiás ela é referência no Brasil de organização. As quadrilhas de Goiás é respeitada, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. O último campeonato nacional que foi em Parnaíba, no Piauí, a gente conseguimos o 7º lugar do Brasil. Então se você for pensar, só o Nordeste tem 9 estados, Goiás ficou em 7º do Brasil, é uma ótima colocação, mas já chegamos a ficar em 3º lugar com a Chapéu do Vovô, já ficamos em colocações melhores. Nós temos hoje a melhor rainha do Brasil, a maior rainha junina do Brasil é aqui de Goiás, a quadrilha Chapéu do Vovô, a Carol Guiar. Foi campeã no ano passado. Foi campeã, exatamente. A vice-rainha, a vice colocada também é de Goiás, Amanda Lima, entendendo? E a questão do marcador, que é uma peça muito importante da quadrilha. O melhor marcador do Brasil é de Goiás, que é o Otávio Augusto, da quadrilha Mandacaru, que representou Goiás em Palmas ano passado no Arraiá Brasil. Então o Goiás está muito bem colocado aí nesse Goiás hoje cenário. É referência, graças a Deus. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui com o Tiago para entender um pouco mais sobre as quadrilhas juninas aqui no estado de Goiás.